E aí, gente, como vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal. Eu tô com meu amigo aqui, dá pra ver que ele tá nervoso. Teve um dia que eu cortei o cabelo dele, tinha uma abelha aqui, eu fiquei do mesmo jeito que ele tá. E, gente, olha só. Eu tô aqui com meu grande amigo Rafael. Esse aqui eu posso dizer que é um amigo pessoal meu. É um cara que me instrui muito. E eu vou falar, pelo que eu conheço dele, eu vou falar sobre ele aqui agora. Quem é o Rafael? O Rafael, ele é pai de duas filhas. Ele é esposo da Angélica, pai da Mirella, pai da. Esqueci. Mariana, Da Mariana. Um pai exemplar, um pai que praticamente. Um cara conselheiro, um cara amigo. Ele é gestor de uma grande empresa também. E o que a gente vai falar aqui? Vai falar mais sobre a questão, essa questão de ser um cara, um grande pai, um grande. Uma pessoa falar mais sobre mais pai. Como que é ser um pai de família? Como que é ser aquele cara provedor? A gente vai falar mais sobre coisas da vida aqui. Ele é um cara que me ensina muito. No off, é um cara que, tipo, eu paro para sentar para conversar com ele, é um cara que me ensina demais. É um cara que tem uma filosofia de vida que, sabe, acrescenta, faz você ter o pé no chão, faz você olhar para a vida assim, peraí, velho, a vida não é tão complicada. E eu decidi trazer esse cara pelo carinho que eu tenho por ele. Vou até te honrar aqui, um cara que eu obrigado. respeito, admiro. Cara, um cara que eu Obrigado. vejo como eu no futuro sendo pai. Sendo um pai de família, sendo um cara que cuida da frente dos negócios. Então, cara, é um cara que eu respeito demais e te admiro muito, irmão. Bom, obrigado. E me fala aqui, eu falei um pouco sobre você, não sei se eu falei o certo, mas me fala, quem é um Rafael, velho? Como que o Rafael se tornou esse. Me fala sobre você, meu irmão. Talvez você vai me falar coisa que eu nem sei aqui também sobre você. Mas me fala sobre você, Rafa. Bom, me chamo Rafael, tenho 42 anos, né? Comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos eu tive que começar a trabalhar, porque os meus pais, até recentemente, eram feirantes, né? Uma vida muito difícil. Uhum. Eu vim de uma família muito simples, onde todo mundo sempre precisou se ajudar muito. E eu, com 14 anos, eu já fui para o mercado procurar emprego, porque eu tinha um objetivo de ajudar meus pais, né, financeiramente. 14 anos de idade. 14 anos de idade. Que massa, Rafa. E aí, nessa luta, até hoje, com 42 anos, eu só trabalhei em 3 empresas, Uhum. né? Eu, graças a Deus, eu nunca precisei ficar desempregado, porque eu sempre me dediquei muito, né? Sempre teve, né? Talvez por isso trabalhei só em 3 empresas, eu sempre me dediquei muito, mas desde os meus 14 anos com um único propósito, né? Uhum. Cuidar da família, né? Então, durante muito tempo, no meu primeiro emprego, eu comecei com foco de ajudar meus pais, né? Com o passar do tempo, eu casei, Cantou quantos anos? eu casei com uma, eu tenho, na verdade, tive 2 casamentos, né? Com a Angélica é o segundo. O primeiro casamento não deu certo, Uhum. né? Então, eu comecei, não deu certo durante muitos anos, uns 4, 5 anos, mas sempre com o mesmo foco, família, Família no centro filhos, de etc, tudo. né? Primeiro casamento eu não tive filhos, né? Com o tempo, após um ano de divórcio, eu conheci a Angélica, onde assim foi uma química muito legal, a gente gostou. E assim, foi quando eu comecei de verdade a minha vida, né? Eu assumi a Mirella, que já era filha da Angélica, né? Desde pequenininha. E depois de um certo tempo eu tive a Mariana, né? E desde então eu passei a trabalhar cada vez mais pela minha família, né, pela minha esposa, pela Mirella, que também é minha filha, pela Mariana, que também é minha filha, né? E a gente não fala só de trabalhar financeiro. Eu acho que meu foco é assim, é ser o pai de família mesmo, é ser o provedor da casa, quem dá segurança, quem precisa trabalhar para trazer a segurança que elas precisam, né? Uhum. Quando a gente fala em segurança, a gente está falando na casa, é no pão de cada dia, é na boa escola, é no estudo, né? Uhum. É no carinho, é no amor, é no puxão de orelha. Então, assim, foi aí que começou a minha jornada que você diz sobre ser pai. Então, assim, sobre ser pai,
é isso, né? Eu comecei, quando eu conheci a Angélica, eu estou há mais de 11 anos, vai fazer 12 anos com a Angélica já, né? A Mirella já tem 19 anos, a Mariana já vai fazer 9 Mirella anos tá esse ano. empreendendo, né? A Mirella, desde pequena, ela já mostrou alguns indícios que ela ia seguir na área de estética. Começou com maquiagem, sobrancelha, né? E está crescendo muito. Hoje já praticamente caminha sozinha com o negócio dela, né? Está muito bem encaminhada, tem o salão dela, né? Faz a faculdade dela, biomedicina. Tá assim, se preparando para o futuro. A Mariana, a gente tenta pagar uma escola boa para ela, pensando também no futuro, né? Uhum. E em relação à minha esposa, que é minha parceira, é o alicerce da minha vida, Sem ela você não seria quem você não, é hoje. nada, nada, entendeu? Eu estou num projeto de uma casa nova para a família. Até então eu estava procurando casa pronta. Ela me deu a ideia de construir. Nesse Uhum. processo da casa nova, várias vezes eu amoleci, me deu desânimo. É ela quem vai, sabe, dá aquela motivação, vamos, continua, vai em frente. Então, assim, a minha força em continuar lutando é familiar, sempre foi, né? Desde da minha casa, dos meus pais, onde eu comecei, né? Até, até hoje, né? Então, assim, eu sempre trabalhei muito voltado à família, né? Passaram alguns anos, eu queria melhorar a casa dos meus pais, eu reformei a casa dos meus pais. Que massa. A minha esposa passou uns anos, ela também queria melhorar a casa da mãe dela. Ela conseguiu, junto com os irmãos, melhorar, na verdade, refez a casa da mãe dela todinha. Que da hora. Então, assim, eu achei a esposa que pensa assim, Lá na frente. lá na frente, muito como eu, né? Uhum. Isso não se trata em você ser rico no futuro, ou criar uma empresa, ou coisa assim. Trata de você querer evoluir para você acolher cada vez mais a sua família, né? Uhum. Então, tanto eu quanto a Angélica, a gente tem muitos sonhos para o futuro familiar. A gente tem algumas coisas que é muito particular, que a Uhum. gente sempre fala assim, olha, quando a gente acabar a nossa casa, nós vamos fazer um passeio assim em família. Olha, quando acabar a casa, nós vamos pegar os nossos pais e nós vamos fazer tal viagem. Então, tudo que a gente faz hoje é muito assim, pensando assim no bem-estar familiar, né? Naquele círculo que a gente criou ao longo dos anos, né? Para mim, para Angélica, nunca foi nada fácil, apesar das pessoas acharem que é fácil. A gente tem uma vida muito discreta, né? Uhum. A gente passa o perrengue quieto, só eu e ela sabe das dificuldades, mas a gente também é muito claro para a gente o propósito e aonde a gente quer chegar, né? Uhum. Então, assim, muitas das dificuldades, das pedras de tropeço que a gente encontrou no caminho, a gente sempre, assim, não ficou olhando para baixo, a gente olha logo o depois. Tá, mas e Aham. depois, como que vai ficar? Né? Ah, a gente está muito apertado, estamos construindo. Tá, mas e depois que a gente terminar, que a gente estiver morando nessa casa? Como que vai ser Como é isso? que vai ser isso? Como é que a gente vai estar neste domingo? Então a gente já vai criando na nossa cabeça aqueles sonhos e acreditando muito que a gente vai conseguir. E a gente consegue realizar com muito trabalho, com muito suor, com muita dificuldade, né? E dedicação. E dedicação, né? Então, assim, a gente preza muito em casa, assim, para harmonia familiar. As minhas filhas, graças a Deus, elas não conhecem o que é briga dentro de casa. Uau. Minhas filhas nunca viu eu e a mãe dela brigando. Tem discussão? Lógico que tem, todo Até porque casal são criados tem. em outras fases. Sim, sim, todos têm, mas assim, a gente tem essa coisa que a gente protege muito, assim, sabe? Assim, Eles conversam muito rápido. conversa muito, né? Eu e a Angélica, assim, eu diria assim, nós somos marido e mulher, mas nós somos muito amigos, né? Tem coisas que só eu e ela sabem, ponto final. É isso, acabou, vamos seguir, vamos fazer. Não interessa mais a ninguém. Então, eu acho que, em termos de relação, acho que é isso, é o companheirismo, é a confiança no Parceria. outro, a parceria, porque sem parceria não vai funcionar. E eu acho que, de certa forma, isso é passado para os filhos, Uhum. né? Porque os filhos acabam se tornando parceiro, porque eles vê essa coisa do pai e da mãe,
tá trocando, tá se ajudando, não sei o quê. Então, muitas das vezes eu vejo a própria atitude dos filhos, né? Não, vamos fazer assim porque a gente não pode agora. Então, isso já é uma parceria, é os filhos querendo participar dos sonhos, dos projetos. Eles já entenderam sem a gente precisar falar, Uhum. né? Então, assim, eu acho que assim, ser pai, quando você me fala em paternidade, ser pai é isso. Eu me coloco na função de cuidar, de dar amor, carinho, acima de tudo, né? Ensinar que, acima de qualquer coisa, acreditar em Deus, Uhum. ter fé, pedir com vontade, pedir proteção, né? Uhum. E a gente está aqui apenas para dar o amor, carinho e proteger, né? Mas as minhas filhas hoje, assim, a gente costuma ser muito transparente aqui em casa. Tiver de falar, a gente fala mesmo. Vai fazer bico, faz bico, mas daqui a pouco passa, tem que passar, né? Uhum. Então, nada de ficar de biquinho, no outro dia não falo com você, não falo que isso nunca existiu na minha casa, e eu não permito. Já teve estresse? Já teve briga. Eu entro no meio, para, aqui não é lugar disso, não quero, resolve, vem cá de cá, chora aqui, chora ali. No outro dia a gente tem que estar tomando um café junto. E ponto final, né? Então, eu sou meio chato nisso. Eu, assim, da casa, eu considero que eu sou o mais chato mesmo, né? Uhum. Porque tô E na chato função. numa situação boa, né, Rafa? Não, assim, eu digo chato Pra no poder educar, né? requisito cobrança. Eu sou chato mesmo, eu cobro, Uhum. né? Mas, assim, nunca me colocando nem pior nem melhor que minhas filhas, nem a minha família, Não, né? tá mais, né? Mas aquilo que eu acho que é correto, eu vou falar mesmo. Olha, tá errado, tá errado. Ponto. Mas elas também têm essa liberdade, como já aconteceu, de me corrigir também, porque a gente é ser humano, a gente não é obrigado a ser assertivo em tudo, Uhum. né? Então essa troca familiar é o que faz a harmonia, é o que faz a família ser unida, né? Então, assim, na minha casa a gente protege muito essa, esse bem-estar, sabe? É muito difícil, assim, viver em São Paulo com nossos horários, com as dificuldades que nós temos, assim, trânsito, horário de trabalho, cada um tem seu horário. Mas a gente tem aquela coisa assim de tipo assim, a minha pequena de 9 anos hoje cobra. Por exemplo, ou sábado ou domingo tem que ter o dia do café da manhã, onde todos sentam numa mesa e vamos tomar o café em família. Você acha que isso se perdeu mesmo, Rafa? Perdeu muito? Não. Acho. Não por culpa das pessoas, mas por causa da rotina mesmo das pessoas. As pessoas estão trabalhando mais. O tempo das pessoas estão mais curto, está mais agitado, né? Uhum. Quando não é a mãe tendo que trabalhar, o pai tem que trabalhar, né? Ou o filho está num curso. Então, assim, eu acho que assim, antigamente as pessoas faziam isso todos os dias. Então, hoje, assim, eu ainda tenho o privilégio de chegar num sábado e domingo. Não adianta marcar nada, porque eu vou na padaria, é como se fosse um dia especial. Eu quero comprar o pão fresquinho, eu compro um bolo, eu compro doce, eu compro... A Que da gente hora. enche a mesa, não come metade, mas é um dia especial, é um dia que a gente senta ou no sábado ou no domingo, onde todos sentam na mesa e todos têm que estar juntos tomando um café, né? Caramba. E acaba sendo assim, nada planejado, simplesmente virou uma rotina de família, né? Uhum. Então a gente cria alguns planejamentos, alguns sonhos, né? Que assim a gente pretende no futuro assim evoluir para você não mudar esse perfil. Eu acho que assim hoje nós fazemos uma vez na semana, mas já teve momentos da gente se reunir 3, 4 vezes na semana num churrasquinho, Caraca, sabe, que num massa. dia do hambúrguer, essas coisas. E hoje assim com a correria que a gente tem vivido, às vezes você sem querer você acaba se distanciando disso. Quando você vê você já perdeu. Aí você põe a culpa no financeiro. Ah, eu não vou fazer porque não tem dinheiro. Mas se você for ver bem, você acaba gastando o mesmo valor com outras coisas, Uhum. né? Então, assim, é Com que... bobeira, às vezes, né, Com Rafa? bobeira, às vezes, entendeu? Então, assim, é forçar, é querer, né? Manter isso de tal dia eu preciso fazer o café da manhã. Tal dia eu quero jantar com a minha família, entendeu? Para não criar, para nunca perder aquele laço, entendeu? Então, eu como pai, né? Quando você fala assim a parte profissional, trabalho, né? Tudo, é isso. Eu sempre trabalhei, me dediquei muito, né? Nunca tive interesse em ter uma empresa minha. Eu sempre cuidei Uhum. de empresas de terceiro. Porém, das 3 empresas que eu cuidei,
eu sempre fui muito longe. Uhum. Sempre cresceu dentro Sempre dela. cresci muito, 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 ao topo. Uhum. Mas por quê? Eu sempre me dediquei como se fosse o dono, Uhum. né? Vestiu a camisa, né, Rafa? Eu cuido da empresa como se fosse minha. Por quê? E isso que me fez crescer. Desde e todos eu comecei com um cargo muito baixo, Uhum. né? E a partir do momento que você se dedica, que você luta por aquilo, o universo, as coisas vão se encaixando. A luz no fundo do túnel vai aparecer, você vai achar o caminho, o universo vai te retribuir isso de uma forma assim muito grande, desde que você trabalhe honestamente, desde que você se dedique, né? Desde que você coloque Deus em primeiro lugar, em segundo sua família, cuida da sua família. Não tem como você não evoluir, não tem como você não crescer. E Cara, é isso. caraca. E Rafa, o que te faz feliz hoje? Sei que você é bem do roteiro, mas o que te faz feliz hoje? Já parou pra pensar O nisso? que me faz feliz hoje, a minha vida, cara. Hoje, por incrível que pareça, exatamente a forma com que eu vivo, eu sou um cara completamente feliz. Por quê? Primeiramente, eu aprendi cada vez mais buscar Deus, né? Eu gosto de frisar isso porque eu sempre fui um cara muito neutro, né? Uhum. E as coisas sempre aconteceram muito positivo, só que eu nunca soube como assim agradecer, entender que é necessário você botar o joelho no chão e agradecer. Não é só ir buscar Deus quando você está no perrengue. Hoje eu busco quando eu estou no perrengue, mas também quando eu não estou, eu estou bem, eu estou em oração, eu estou indo na igreja, está tudo bem. Uhum. Então hoje eu já me considero um cara feliz, porque hoje eu sinto realmente a importância disso, né? Outra coisa que me faz feliz é família. Eu Família é sua base, É mano. minha base, cara. Eu sem a família, assim, eu fico um pouco desestruturado, né? Eu sei porque eu já passei por isso, eu sei exatamente como é. Uhum. Então, assim, hoje, com todo o esforço, trabalho muito, né? É, sou gestor numa empresa, eu presto consultoria em várias empresas, tenho vários amigos empresários que eu ajudo com estrutura de galpão, de residência. Essas pessoas acabam conhecendo o meu trabalho e vem até mim buscando esse tipo de consultoria para que eu assim auxilie, né? Então, mas assim, a base sempre foi de tanto trabalho, eu querer o melhor para minha família, Sempre né? fazendo por eles. Ele é a Sempre causa fazendo por maior. eles. Eu nunca fiz com intenção de tipo, vou fazer isso porque eu vou criar uma empresa minha igual. Ah, vou fazer isso porque vai me dar tanto. Não, eu sempre fiz com base do seguinte: eu quero um carro novo. Então, eu tenho que trabalhar porque eu quero andar num carro novo junto com a minha família. Eu quero uma casa maior. Então, eu vou trabalhar dobrado porque eu quero eu e a minha família vivendo dessa forma daqui X tempo. Você está entendendo? Uhum. Então, assim, as minhas metas são muito pessoais, entendeu? São muito familiar, né? É, todo mundo, eu acredito, que quer trabalhar muito para ter uma estabilidade de vida, assim, todo mundo. E é normal e tem que ser assim mesmo, né? Você acha que estabilizar existe? Estabilidade existe. Uhum. A estabilidade não, na minha opinião, tá? Uhum. Não é você ter um caixa cheio de dinheiro, porque eu já tive muito dinheiro no banco e não tinha estabilidade nenhuma. Perdido, sem saber o que, que eu queria fazer da vida. É, porque a pessoa coloca estabilidade, tipo, eu tenho que ter Eu tenho que ter dinheiro. dinheiro para me viver bem. Não. E se eu te dizer que você pode ser um cara estável se você tiver a sua casa, sua família, todo mundo vivendo em harmonia, não te faltar nada, você conseguindo pôr o pão de cada dia, você conseguindo fazer um passeio com a sua família. Você é um cara estável, você é um cara feliz, porque você está conseguindo fazer tudo isso por você e pela sua família. Uhum. Eu conheço muito empresário, eu conheço muita gente que tem muita estrutura financeira e não vive metade do que eu vivo. Não passeia, não curte a vida, muito dinheiro no banco e não consegue viver. Uhum. Muita gente com muito dinheiro e doente porque não soube administrar o seu negócio ou o seu dinheiro. Então eu acho assim, estabilidade existe. A estabilidade está onde? Na mente da pessoa. O que é ser estável? É aquilo que você estabelece para você ser um cara estável. Uhum. Olha, no seu caso, por exemplo, eu vou ser um cara estável se eu construir uma barbearia ABC, eu vou estar bem. Então é isso, Uhum. você vai ser um cara estabilizado. Uhum.
Não Esse significa negócio rodando. rodando, você está em paz, você tem motivação em chegar todo dia naquele ambiente, você é um cara completo, você se completar. Então, quando você diz se eu encontrei a felicidade, sim, eu tenho uma esposa que eu amo, que é a minha estrutura, eu tenho minhas filhas que eu adoro, eu tenho meu carro, eu estou construindo uma casa, eu tenho 2 pais maravilhosos que estão comigo, eu tenho irmãos, tenho minha família toda ao meu redor. Como eu posso dizer que ainda falta alguma coisa? Eu tenho um bom emprego? Sim. Sou gestor? Sim, mas eu venho de ajudante geral. Gerencio uma grande equipe, uma grande empresa? Sim, mas eu lutei, eu trabalhei para chegar nesse nível. Eu fiz meta para chegar nesse nível. Eu preciso chegar nesse cargo e nesse salário porque eu quero ter uma vida desse jeito com a minha família. E eu vou buscar para que isso se concretize. Então, eu acho assim, é possível sim você buscar a felicidade, viver bem, com ou sem dinheiro. Lógico, com dinheiro é tudo mais fácil, né? Sem dinheiro O você dinheiro ele tem traz facilidade, né? facilidade, né? Mas assim, tudo é possível. Depende da sua forma de enxergar as coisas, entendeu? Então, assim, sempre olhando assim, o após a dificuldade. Hoje você pode estar vivendo uma dificuldade. Mas e quando você superar a dificuldade, como é que você vai estar? Porque nessa vida tudo se passa. Seja lá uma situação financeira, uma dor no peito, uma mágoa, alguma coisa. Se você tiver como superar isso, o tempo passa. E você vai poder virar a chave ali e ter tudo isso. Você Deus é justo, né, Rafa? Lógico, você tá entendendo? Então, assim, não tem como você não conseguir se realizar, buscar os seus sonhos, se você não planejar, se você não pôr o pé no chão, começar do baixo e sem pisar em ninguém, sem destruir ninguém, que você não precisa disso, a pessoa vai chegar lá. A pessoa vai chegar lá, Se ela quiser, né, mano? se ela quiser. Porque tem uns fatos, muitas pessoas querem e não faz. Pois é, por isso que eu tô te falando. Então, sim, por isso que na minha cabeça é possível. Porque tem pessoas que têm condição e não faz. E tem outras que não têm condição nenhuma e faz. Então, olha só, é toda uma questão de como que você enxerga as coisas. Entendeu? É isso. E o que que a Angélica representa pra você? Tirando as meninas. Angélica, Angélica, quando você conheceu ela, o que que mudou na sua vida? O que que ó, você viu nela, assim, tipo, falou, cara... é Eu acho que assim. até um conselho pra mim quando eu arrumar minha esposa. É. Não, a Angélica é assim, né? Eu saí de um outro casamento, né, que não deu certo. E na época eu tinha prometido pra mim que eu nunca mais eu ia casar. Uhum. Simplesmente eu não queria casar. Por quê? Eu já tinha um bom cargo, Tava bem, estava vamos dizer assim, bem, né? financeiramente, né? Eu já tinha tudo meu, já tinha separado, já estava andando sozinho, já tinha 2 carros na garagem, sabe? Eu vendi um imóvel, fui morar em Alphaville, nos 8 de fora. Então, assim, eu construí tudo que eu queria, em outras palavras, tudo que um homem solteiro quer. Eu escolhi o melhor apartamento, eu escolhi os melhores móveis, eu tinha 2 carros, eu tinha um puta de um salário. Eu tinha tudo que um homem pode simplesmente falar assim, agora eu vou viver e não precisa. Que realmente era isso que eu pensava. Não, não vou casar mais, não quero e tá tudo bem. Só que aí é aquela coisa, né? Deus, ele nos surpreende, né? Não, surpreende. Por quê? Eu já vivia sozinho, tava super bem, não sei o quê. Só que assim, só quem mora sozinho sabe que as coisas não é bem assim como a gente imagina. Que é verdade. Na hora de você dormir, você não tem ninguém para dar uma boa noite. Não tem ninguém Na pra hora de conversar. você acordar cedo, você tomar um café sozinho. Isso é um buraco que poucas pessoas conhecem, infelizmente, né? Uhum. E aí, com o passar do tempo, né? Eu tava em um lugar, eu dançava country, essas coisas, eu conheci da a hora. Angélica, né? Uhum. E é aquela coisa de sempre. O ficou, que foi ficando, passou o tempo, a gente foi se conhecendo muito, e a conexão ali foi muito forte ao ponto de a Angélica, ela morava num apartamento compartilhado com as amigas, né? Cada pessoa tinha seu quarto, ali tudo separadinho, bonitinho, né? Uhum. Mas elas compartilhavam devido ao custo, né? Então a Angélica morava num quartinho, porque ela é do interior, ela trabalhava em São Paulo, na Zona Norte, né? E ela precisava só de um quarto mesmo para ficar ali, tudo acabou, né? Então ela vivia muito bem, era uma cozinha compartilhada e tal. E foi aí que eu conheci a Angélica, passasse um tempo. E aí
a gente ficou tanto tempo junto que, assim, por incrível que pareça, assim, em tão pouco tempo que a gente estava junto, eu tinha feito mais coisa com ela do que eu tinha feito na minha vida inteira. Uhum. Era cinema, era viajar, era. Nossa, a gente fazia muita coisa. Era barzinho toda semana. Então, assim, a conexão foi muito forte, né? Ao ponto de eu ter tudo aqui em Alphaville, né? Uhum. Melhor apartamento, muito bem decorado, muito bonito apartamento, carro, não sei o quê. E, por incrível que pareça, aonde me fazia feliz era estar lá em São Paulo, num quartinho pequenininho, Com ela. compartilhado. É. E aí que eu comecei a me dar conta do valor da coisa, Uhum. do valor do que o dinheiro, na verdade, ele tem muito valor e ao mesmo tempo não tem nada. Uhum. Porque eu tinha tudo e eu abandonava tudo aqui e não suportava, para mim tudo que eu tinha aqui não era nada, cara. Eu preferia 1000 vezes estar lá. E a gente ficou muito tempo assim, durante um ano, vivendo muito bem, muito junto, muita harmonia. Ela vinha para cá, ia para lá e tal. E aí foi, passou muito tempo, eu conheci a Mirella, veio do interior, né? Veio morar com a gente. Aí esse meu apartamento aqui em Alphaville estava ficando mais fechado, porque eu estava vivendo mais com ela lá do que Uhum. aqui. Aí o que, que a gente combinou, né? As meninas iam entregar o apartamento, eu falei para elas assim, por que, que a gente não Não fica com esse apartamento. fica com esse apartamento, eu devolvo de Alphaville, a gente junta os panos e tchau, obrigado. Uhum. E se junta, né? E se junta. E o que, que aconteceu? A gente se juntou. Uhum. Com todos os medos, tal, não sei o quê, né? Porque ambos já tiveram uma vida no passado, né? Uhum. Mas, assim, tudo bem, são experiências. E a gente decidiu, assim, se juntar, veio a filha morar com a gente, e foi ali que começou a nossa jornada de casal mesmo, né? Uhum. E aí começou a nossa luta. A gente ficou lá em Santana, a gente decorou da melhor forma possível, a gente passou a viver uma vida de casal, continuou sendo muito feliz. Foi quando eu decidi comprar o outro apartamento aqui em Barueri, com o sonho de que nós vamos embora, porque eu trabalhava aqui em Barueri, mas a gente vai ter o nosso apartamento. Uhum. Aí foi quando eu comprei o apartamento, né? Depois de 3 anos, o imóvel ficou pronto, a gente mudou para Barueri, ficamos muitos anos aqui morando. Quando eu peguei as chaves desse apartamento, nasceu a Mariana, né? Caraca. O que, na verdade, a gente tinha planos de casar, e por causa da vinda da Mariana, a gente estendeu um pouquinho mais, uns 5 anos a mais. Uhum. E a Mari teve o primeiro aninho lá, tal, não sei o quê, né? E aí foi passando um tempo, a gente estabilizou muito nesse apartamento. E chegou um momento que a gente falou assim, olha, a gente está muito tempo junto, vamos casar. Mas aí era um sonho muito grande da Angélica, e eu também nunca tinha casado, na igreja, tudo, sabe? Formalidades e tal. Primeiro casamento só casei no cartório. E aí a gente fez tudo bonitinho. A Angélica comprou vestido de noiva, e eu fiz uma big festa dos sonhos, entendeu? Uhum. Fiz a festa, assim, nos planejamos durante um ano, preparando esse casamento no interior. Eu aluguei um sítio, nossa, eu pus todo tipo de carne, contratei cantor, banda. Fizemos assim, um casamento assim, do jeito que a gente merecia. Dos sonhos, né, Dos Rafa? sonhos, para unir a família, né? Uhum. Então a gente casou na igreja, nós fizemos uma festa para a família do jeito que deveria ser, sabe? Assim, convidamos só as pessoas mais próximas, porque a família da Angélica assim, tem muitos contatos, eu tenho muito, a minha família é grande em São Paulo, não dava para levar todo mundo para o interior. Uhum. Mas a gente fez uma festa bacana, né? Contratamos um carro grande, um micro-ônibus, levamos todo o pessoal de São Paulo para lá e fizemos uma festa. E aí começou a nossa jornada aí junto. Mas o que eu tô te falando é que assim, tudo, quando você me fala assim, o que que a Angélica me representa, eu acho que eu tô resumindo para você. É tudo. Tudo a gente fez junto. Tudo a gente planejou junto, né? Quando eu falei que eu ia vender esse apartamento e comprar uma casa, a gente decidiu junto, a gente planejou junto, né? A gente procurou casa para comprar pronta, não encontrou casa. Eu comprei um lote, desisti. Foi ela que falou: não, não desiste, vai por esse caminho. Aí eu voltei atrás, mudei de ideia. Então, assim, nos melhores momentos ela está comigo, nos piores momentos é ela que vai ali, regula, equilibra o jogo, não vem assim, tem paciência que vai dar, né? Ela já me conhece, eu conheço. Tem dia, é normal, tem dia que não estou bem, ela já me conhece.
eu não tô legal, ela já me deixa quieto no canto e vice-versa. Daqui a pouco nós estamos bem. Então, assim, quando você fala o que representa, cara, ela, eu diria para você que eu posso até ser as paredes que segura a estrutura, mas o alicerce ali é ela que segura o rojão ali para tudo isso funcionar, né? Que Os massa. filhos, o trabalho, a energia, né? De conversa assim o dia todo. Então, assim, Angélica, eu peço a Deus que abençoe o nosso casamento, que a gente consiga manter isso assim para sempre, né? Porque eu acho que não, nunca prevaleceu dinheiro, coisas, porque eu e ela vem do nada, vem do zero. Ela me conheceu, não tinha nada, eu conheci ela, não tinha nada, Uhum. entendeu? Então, assim, isso que eu tô te falando, que eu tinha, que eu construí para mim no meu período de solteiro, né? Foi coisas para encher o meu ego, para mim me sentir melhor, para Uhum. mim me sentir por Só cima. que Mas chegou um na momento que você não verdade, fez nada. nada, não era nada. Então, quando eu decidi abandonar tudo isso e juntar o positivo e o negativo, que era eu aqui e ela lá, aí a conexão foi pesada, aí a junção foi perfeita, porque aquela força, aquela energia dobrou de tamanho. E aí a gente está fazendo uma casa que a gente está fazendo hoje, quem olha de fora fala, ah, mas eles estão fazendo, tem condição. Não, não tem condição, tem muita luta, tem muito joelho no chão, sabe? Tem muito planejamento, deve aqui, deve ali, a gente paga honestamente, mas é muita luta. Mas a gente está muito feliz porque, assim, a gente já está enxergando como vai estar em tal mês. Né? A gente brinca assim em casa que nessa obra, nessa casa assim, a gente já falou, esse ano é até um propósito, esse ano nós vamos passar o Natal na nossa casa nova. Que da hora. Então, assim, é um propósito, é uma luta. Todos nós aqui em casa estamos lutando para isso. E às vezes, para isso, Fê, em família, a família e a gente tem que chegar num conceito do seguinte: para chegar naquele propósito que a gente já está sonhando, e está dentro da nossa casa nova em dezembro, alguns sacrifícios são necessários. Por exemplo, esse ano eu e a Angélica não fez uma viagem, nem para casa da mãe dela. É a mãe dela que vem para São Paulo. E eu tenho o costume de todo feriado eu vou para o interior, eu fico uma semana lá descansando. Mas por quê? É propósito, é valorização, é assim, é entendimento. Tipo assim, não vamos viajar esse ano, mas pensa no depois. Faz cálculo. X nós vamos gastar uma viagem, dá para comprar isso e isso da casa. Mais próximo a gente está do sonho, né? Então, assim, a gente teve N conversas sobre isso e hoje a gente é muito tranquilo em relação a isso, sabe? Tipo, já está entendido, já está decidido isso, Já assim. tá feito. O propósito é esse. Então, assim, a gente está se submetendo a não fazer várias coisas, né, na vida para chegar onde a gente quer. E, assim, aquilo que falei agora há pouco prevalece. E o depois? Quantas viagens eu vou poder fazer? E aí você vai falar assim, vou para casa, e você já chegar na sua casa, que você trabalhou tanto, que você construiu. Então você tem dois prazeres. Você tem o prazer de viajar depois e Uhum. você tem o prazer de chegar na sua casa nova. Não que aqui não seja, aqui é. Só que a gente está com outro propósito. A gente quer estar lá. A gente está lutando para isso. Então, assim, isso assim, para mim é só um exemplo de muitas conquistas que eu tive na minha vida, Uhum. né? O cargo, o salário, o carro. Eu acho que a vida você precisa fazer alguns sacrifícios para você poder chegar no objetivo. Sacrifício que eu falo é você não fazer algumas coisas para você fazer outras maiores. Uhum. Não é você declinar, não é você dar um passo para trás, né? Passo para trás não existe. Tem- Nem para você, vou dar um pulo daquele. Não, não, não tem plano B. É Só A, vai e ponto tem que final. ir para cima. Não é seu sonho? Se é seu sonho, por que você está sonhando? Porque Deus já te colocou no seu coração que você é capaz. Uhum. Porque senão você nem ia começar. Então, a partir do momento que você vê alguma coisa, você vê possibilidades de que você é capaz, já é Deus assim, vai, meu filho, vai que você não vai ser fácil, não.
Uhum. executa que eu estou no controle. E você Então, acreditar que, assim, eu falo assim, eu sou muito honesto, você sabe disso, você me uhum. conhece. Eu e a Angélica, quando foi ver esse terreno, a gente já comprou o terreno. A gente ia comprar num bairro simples, em Barueri, e a gente conseguiu comprar em um condomínio fechado. Só que eu falei para ela, ó, uma coisa é você construir uma casa no meio lote, outra coisa é você construir uma casa de condomínio. A construção é 3 vezes mais. E a Angélica me falou exatamente com essas palavras. Com o dinheiro do apartamento que nós vendemos, vai até onde dá. O resto a gente conquista. E Aí Deus na foi, frente. e aí foi a gasolina na fogueira e pegou fogo, e é assim que nós estamos, né? Estamos trabalhando muito com esse propósito esse ano, 2026, né? Queremos muito essa realização, né? Primeiramente, Deus, Ele está no controle, Ele está nos abençoando já. Tá muito difícil, mas assim, as coisas estão acontecendo, né? Eu falo isso para minha irmã que está começando a construir. Falei assim, só começa. Só começa. Uhum. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Começa. E a sua construção. Deus vai abrir as portas, as condições vai aparecer de onde você não imagina. Uhum. Porque tudo que você faz com um propósito de crescimento, com um propósito de familiar, com um propósito de colocar Deus na frente, Até porque Deus é família. acontece. Acontece. Eu já desesperei, não vai dar. Daqui a pouco vem, "Ô, Rafael, você não quer fazer isso para mim, te pago tanto, eu quero, faço. Por Uhum. quê? Qual é o propósito? Vou pegar essa grana e vou pôr lá, vou chegar mais próximo do que eu quero. Então, Fê, é isso. Meu propósito de vida sempre foi trabalhar muito. Quando você fala em crescer, nunca é financeiro. Ah, quero ter milhões. Não. Eu quero ter uma boa casa. Eu quero ter uma estabilidade financeira onde eu não fique refém de trabalho de ninguém, Uhum. né? Quero sempre trabalhar porque eu amo o que eu faço. Mas eu não quero ser refém. Eu quero trabalhar porque eu gosto, né? Eu quero trabalhar para me continuar fazendo uma boa viagem em família, para me comprar o melhor carro para minha família. Quero viver bem? Lógico que eu quero. Quero ganhar dinheiro? Quero muito. Mas assim, não quero ganhar só dinheiro sem família. Eu quero a família perto de mim, eu quero usufruir de tudo isso com a família, né? Então, assim, resumindo tudo, trabalho, esposa, filho, né? Se resume a tudo isso. Sou um cara feliz? Sou, porque eu tenho tudo isso. Tenho um Uhum. trabalho que eu adoro, faço freelance, muitos freelance, faço consultoria, mas eu só faço naquilo que eu amo, que eu gosto muito, que eu tenho um prazer, né? Tenho minhas filhas que eu cuido muito, tenho minha esposa que eu cuido muito, tenho meus pais que eu amo, meus irmãos. Então, tudo isso daí é o que me motiva a continuar na jornada de chegar onde eu quero. Entendeu? Então Caraca. é isso. Caraca, deixa eu só fazer aqui, ó. Cara, gente, aqui, ó. Você percebe que tudo que o Rafa falou aqui, que a gente está comentando, cara, é sobre planejamento, velho. Você acha que as pessoas perderam muito a questão, tipo, do planejamento da vida, assim, dela, de poder fazer? Você não vê hoje, tipo, alguém falando de família, é muito difícil. É. Você vê alguém falando sobre propósito, e colocar tudo na frente, a família na frente. Você acha que as pessoas perderam isso, sabe? Você vê no mundo como tá hoje. Fê, eu assim, é meio complicado eu falar isso, porque eu acho assim, cada um tem um ponto de vista, né? Uhum. O que você acabou de falar, eu vejo muito assim com meus amigos, as pessoas quando você fala em crescimento financeiro, alguma coisa, a primeira coisa que as pessoas falam é ganhar dinheiro, montar empresa, evoluir, explodir, blá, blá, blá. Só que ela esquece do principal. Que é a família. E a família? Você pode ver, as pessoas não. O propósito é o contrário. Não, eu vou ficar milionário para me comprar isso para minha esposa. Não. Assim, você pode realizar tudo isso com a família te empurrando, com a família junto. Faça junto. Então, eu acho assim, é muito importante. Admiro quem tem essa visão de empreendedor, eu adoro isso. Aliás, eu participo Crescimento. de muito, né? Só que a minha atual realidade é essa hoje, né? Eu Uhum. sei que tem pessoas que têm sonhos diferentes, tem pessoas com a minha idade querendo montar empresa, querendo ser empresário, né? Eu ainda sou muito feliz na condição que eu estou hoje, né, como gestor, Uhum. com a prestação de serviço que eu faço, com a quantidade de serviço que eu faço, eu diria que assim,
é a mesma coisa de você ter a própria empresa. Porque eu faturo, eu cobro valores bacanas que me atendem, são orçamentos justos, entendeu? Eu trabalho muito para isso. Isso não deixa de ser uma empresa, não deixa de ser um grande negócio, você tá entendendo? Uhum. Só que eu, assim, não costumo ficar muito bitolado nessa parte, assim, empreendedorismo, Uhum. né? Eu penso, assim, ganhar dinheiro, em criar um futuro sólido, assim, seguro, né? Porém, com estratégias de jogos muito mais simples, né? Uhum. Por E o exemplo, básico que dá certo. o básico que dá certo. Você quer um exemplo básico que eu vou te dar? Hum. Por exemplo, isso é um estudo que eu já fiz, tá, Fê? Uhum. Muito se fala assim, ah, eu quero ter uma empresa para o futuro, não sei o quê. Ah, eu quero ter um investimento, não sei o quê. Tá, por que que ninguém nunca pensou, é uma estratégia minha, tá? Por exemplo, eu estou construindo um imóvel onde eu já avaliei o valor final dela, correto? Uhum. Por que não você pensar num cenário futuro? Quanto vale esse imóvel? Se eu vender ele hoje, eu aplicar esse dinheiro numa aplicação que hoje você sabe como é que está a aplicação, um CDB, sabe, você ainda tem um retorno muito positivo. Uhum. Um retorno muito bom. Nesse retorno, quanto que esse investimento que você vendeu, isso vai te render mensal? Uhum. Isso tem que ser estudado. E eu estudei o meu muito bem. Então, assim, quando eu falo em segurança futuro, você não precisa ter grandes negócios. Às vezes você lutar por ter um grande imóvel, um imóvel com um valor bacana, para um dia você ter um capital de sabe, um patrimônio para você poder vender, fazer uma aplicação. Quanto vai render por mês? X. Que esse valor eu consigo pagar um aluguel e eu sobrevivo com o restante do dinheiro? Sim. Quer dizer que você já criou uma segurança para o seu futuro, porque além de você ter aquele dinheiro guardado, você tem um rendimento ali mensal ali Uhum. que você pode ter a mesma qualidade de vida você trabalhando ou não. Uhum. Então são pequenas estratégias que eu tenho, que assim, obviamente não estudo sozinho, né? Eu consulto muitos gerentes de banco, eu tenho muitos amigos empresários que eu amo ficar, sabe, pesquisando sobre isso, quais são as possibilidades que eu tenho, né, para criar algo no futuro de segurança para mim e para minha família. Uhum. Então, eu acho assim, Fê, eu tento levar uma vida mais light, mais tranquila, não fico muito bitolado em criar coisas assim rentáveis. Primeiro que hoje você abrir uma empresa, você ser empresário hoje no Brasil está muito difícil, você sabe É, disso, então. entendeu? Você lidar com uma equipe, você lidar com um funcionário, está muito Muito fácil. difícil. Eu sou gestor, eu tenho Uhum. muitos funcionários, eu sei na prática o que é lidar com isso Dia a dia, você sabe, dia a né, Rafa? dia, na prática. Então, assim, quando eu penso, vou montar uma empresa, quando eu penso em montar funcionário, isso já me dá um desespero. Eu prefiro seguir o caminho de algo que me dê dinheiro sem eu ter que lidar com uma equipe. Eu prefiro prestadores de serviço, Uhum. entendeu? E Por como... exemplo, construir casas, Uhum. contratar o prestador de serviço, vender essa casa, multiplicar, multiplicar, multiplicar. Isso não deixa de ser um grande negócio. Uhum. Você tá entendendo? O mercado imobiliário 2026, 2027 vai dar um boom. Porque Uhum. com essa mudança do governo que teve de financiamento da Caixa, possibilidade de hoje a pessoa conseguir financiar um imóvel, né? Com muito mais facilidade, com uma facilidade de aprovação de crédito maior, até R$ 500 mil, isso vai possibilitar muito mercado assim, pessoas construir casas, vender com facilidades de parcelamento. Então tá aí um nicho assim que eu assim, observo muito, eu que estou mexendo com muita obra, né? Estou fazendo a minha obra, estou com uma obra de retrofit no Guarujá. Então, assim, estou trabalhando com muitos prestadores de serviço. A gente vai, assim, aperfeiçoando cada vez mais. Então, é um mercado que eu estou de olho, sim, para grandes negócios, entendeu? E Uhum. isso envolve outros imóveis, envolve o meu imóvel, se necessário, desde que seja um grande negócio, entendeu? Mas é isso. Cara, que massa, velho. Que massa, aprendi muito com você aqui, Rafa. Cara, o que se fala muito bem é sobre família, velho. De verdade, velho. E como que você. Outra pergunta que eu tenho aqui, Rafa, como que você faz para poder liderar a galera? Hoje você tem bastante gente lá cuidando. Como que você faz? O que que você faz de diferente assim que você pode dar?
Como que é a liderança, cara? A liderança que você diz na empresa. Uhum. Na liderança na empresa é muito simples, né, cara? Antigamente era muito difícil para mim liderar muitas pessoas sozinho ou às vezes com um único coordenador ou um único encarregado, né? O que eu fiz? A empresa é muito grande, são muitos funcionários. Eu estabeleci uma regra muito básica, né? Os meus funcionários em geral, eles só falam comigo diretamente, né? Isso não tem nada a ver com a gentileza, né? Eu ando a empresa inteira, eu cumprimento, eu pergunto do filho, mas são assim coisas assim, tudo bem, bom dia, boa tarde, como é que tá o filho e tal, e sigo, né? Uhum. Como é que eu faço a parte de liderança? Eu formei grandes encarregados, Uhum. melhores do que eu, entendeu? Como é que funciona isso? Há alguns anos atrás, eu fiz um planejamento que para a coisa continuar funcionando, eu tinha que pegar todo o meu setor, toda a empresa e dividir igual uma pizza, setor por setor. E cada setor eu tinha que ter um encarregado qualificado. Uhum. Como é que funcionou essa qualificação? Primeiro, tudo aquilo que eu não tinha mais tempo de fazer, eu passei a obrigar e treinar que o meu encarregado fizesse isso por mim. Então vamos supor, se eu tenho 100 funcionários, eu dividi isso a 15 funcionários mais ou menos para cada encarregado, por setor, iguais, né? Para não ter assim Um erro, né? o erro, né? Assim, geralmente o setor, lógico, às vezes tem um a mais, um a menos, mas eu dividi bem o time, Uhum. né? E o que eu faço hoje? Esses encarregados, eles estão sempre sendo capacitados por mim e eu passei a pagar muitos cursos para eles. Senai, treinamentos, né? Forçando a fazer faculdades, todos são formados, né? Eu contrato o Senai vai até a empresa, dá treinamento de liderança, eu dou todo o suporte. Então, o que eu fiz com a equipe inteira? Eu só trato os assuntos da empresa, operacionais, tudo com os meus encarregados. Uhum. Então, semanalmente eu tenho uma reunião com meus encarregados, né? Tudo que eu tenho que tratar operacional, eu trato com os meus encarregados. E os meus encarregados, cada um cuida da sua equipe do jeito que eu desenhei. Uhum. Então, tudo aquilo que eu gostaria de fazer e eu não tinha mais condição de fazer sozinho, Você direcionou para alguém. eu direcionei para alguém com estratégias assim que a mais. Uhum. Por Melhor exemplo, que você. melhor que eu, porque, por exemplo, eu só cobrava, mandava, tal, tal, tal. Uhum. Hoje, o encarregado do setor, existe meta e avaliação dele, que é o seguinte: além dos treinamentos que eles são obrigados a dar para a equipe dele, eles têm ali um compromisso de conhecer cada um da equipe dele, Uhum. de sentar, tomar um café com o funcionário dele, Saber se tá bem. saber se está bem, sentar numa mesa de reunião. Se o cara fez algo de errado, ele vai sentar na mesa de reunião, ele vai ser orientado, ele vai ser cobrado e vai assinar uma ata de reunião, Uhum. certo? Funciona como se fosse uma advertência, né, O que que é ata? verbal. Ata. Ata de reunião é que assim, o que a gente conversou aqui está escrito. Uhum. Então, o que você falou está escrito, o que eu falei está escrito. Está registrado aquilo que foi conversado. Para amanhã você não falar que eu não te avisei e você não me falou. Uhum. Então, chama Formal. formal, né? Então, assim, olha, tô te chamando aqui porque você fez isso de errado, precisa ser melhorado. Então, eu já tô te dando ali um aviso por escrito do que. E ali na ata de reunião, tem ali a sua resposta. Olha, aconteceu por causa disso, disso, disso. Ou simplesmente, desculpa, não vai mais acontecer. Então a gente coloca, o funcionário se desculpou, tá tudo bem, ok, vida que segue, né? Uhum. Então a ata de reunião serve para registrar. Só que não é só sentar na mesa para ser cobrado. Então os meus encarregados, eles têm pequenas pausas assim durante a semana, que eles pegam ali dois, três e sentam para bater um papo com o funcionário. Tomou um café. O café é diferente, manda assar um pão de queijo, manda fazer algo diferente para que o funcionário ele se sinta acolhido pelo chefe dele. E o chefe dele não é mais eu. O chefe O dele é chefe o. dele é o encarregado. É o Uhum. encarregado que vai avaliar se ele está indo bem, se ele não está indo bem, porque tem um bônus da empresa. Como que eu, à distância, vou dar uma avaliação de bônus para o funcionário se eu não estou no dia a dia do cara? Então, nada melhor que ser o encarregado. Então,
essa aproximação entre o encarregado e o colaborador é essencial, né? E quem faz a avaliação dos encarregados sou eu, mas eu sento só com os encarregados. Agora, eu como gestor, gerente geral do setor inteiro, as minhas portas estão sempre abertas, né? Uhum. Por quê? Isso eu falo em reuniões que às vezes eu tenho geral, eu sempre explico que existe a hierarquia que o colaborador ele tem que procurar o encarregado. E se for algo que ele procurou o encarregado e não está sendo atendido, ele tem todo o direito de me procurar. Uhum. As minhas portas estão abertas. Porque se ele for me procurar, a primeira coisa que eu vou perguntar para ele, você falou com o seu superior? Não, não falei. Então ele já está pulando a hierarquia, Uhum. né? Então, assim, existe essa regra interna. Mas a minha porta sempre foi muito acolhedor, né? E eu sempre fui o cara, assim, que graças a Deus, assim... E eu evoluí muito com isso, tá? Você tem que Porque, aprender na raça, né, na Rafa? verdade, assim, quando eu achei que eu ia distanciar a minha equipe, não falando, mas não tendo essa aproximação direta, eu pensei que eu ia distanciar. Sabe o que que aconteceu? Hum. Eu aproximei mais a equipe de mim. Caraca. A equipe está muito mais agora a meu favor, do meu lado, por quê? Eles respondem ao encarregado. Só que quando eles têm a oportunidade de sentar comigo e bater um papo, os caras vêm desabafar, vêm bater um papo. Tem cara que começa a falar, vamos fazer o seguinte, vem 3 horas, você vai tomar um café comigo. O Você cara, fala pra ele. aí o cara nem acredita, o cara fica com medo. O cara tem medo, pô. E eu quebro aquele gelo, eu falo, não, vamos tomar um café, pô, qual é o problema? Você tá entendendo? Então, assim, existe a hierarquia, mas assim, existe assim aquela imagem de presença para a equipe. Eles sabem que podem contar com o gestor geral. Como Uhum. é que você sente isso? O colaborador precisa de uma exceção, uma ajuda, vai falar com o encarregado vem falar com a gente vai lá e ajuda o colaborador. Ele Uhum. sabe que ele está sendo ajudado. Eu tenho N situações, sabe? Uma outra coisa importante, né? Que assim, isso prevalece muito dentro da empresa também, tá? Sabe essa coisa que você está falando de família? Uhum. Isso eu levo muito para dentro da empresa, né? Então, assim, tem N situações, Felipe, que assim, que hoje a gente tem que se colocar no lugar da pessoa, né? Então, assim, eu vejo pessoas chegando assim, ai, meu filho, ai, não sei o quê. Olha, vai para casa, Troca ideia. cuida do seu filho, traz a declaração, fica sossegado. Quando você voltar, o seu emprego está aqui porque eu preciso de você. Aí você vai falar assim, mas Rafa, o que que isso representa? Cara, representa tranquilidade. Porque Segurança. hoje o pai de família, ele tem medo de levar um atestado, que vai precisar ficar afastado, com medo de quando ele voltar ele vai ser demitido. Uhum. Então ele precisa do emprego, então ele tem aquela tensão. Lógico que tem aqueles que abusam, só que a gente consegue perceber. Uhum. Mas hoje grande parte das pessoas que precisam sair por algum assunto familiar, doença, não sei o quê, essa pessoa é muito bem acolhida por mim, Uhum. Por né? você, o Por cara que tá de mim, por frente mim. ali. Já Falta teve, do já, nome, te, né? já teve situação de um carregado chegar em mim, Rafa, fulano de tal, tá no hospital, vai ficar internado, não sei o quê. Aí eu pergunto pro carregado, como é que você falou com ele? Ele tá com o celular, tá mandando mensagem, mas tá no hospital. Me dá o telefone. Eu ligo pro funcionário e falo, olha, tô ciente, recebi aqui, fica tranquilo, se cuida, se trata. Quando você voltar, vem tomar um café comigo, que eu quero saber se você está bem, mas eu quero que você repouse com tranquilidade, fique em paz, mas volta bem. Então, mas não é para todos. A gente Uhum. sabe para quem o gestor tem que pegar o telefone, é aqueles caras que é muito merecedor. É Uhum. aqueles caras que você sabe que representa, é os caras que veste a camisa, é os caras que assim, dá gosto de você pegar o telefone, vou ligar para esse cara, vou falar para ele ficar sossegado na casa dele, que quando ele Uhum. voltar, o emprego dele está aqui. Uhum. Nada, não, nada. Então o que que acontece? O cara recupera mais rápido, porque ele está em paz, ele está tranquilo, ele não está com aquele medinho, você está entendendo? Uhum. Então isso assim, é família, é você cuidar, é você acolher como família também. Então isso você tem que levar para a vida. É em todo lugar. Todo lugar. E é isso. Isso que você traz pra você, a base da sua família, A você base traz da isso minha mesmo. família é a base da minha vida. Eu sou assim tudo. Eu sou assim com os amigos, eu sou assim com a Como minha, gestor. como gestor. Eu acho que assim. Mas isso só acontece, filho, quem vem muito do zero. Quem já sentiu na pele todas essas dificuldades na vida. Cara, É. Como é que você vai ser um gestor cobrar isso, aquilo outro, se você nunca viveu na pele? Então, hoje, quando a pessoa tem um medo de perder. Cara, eu já tive medo.
Eu sei como é isso. Eu já tive que bater ponto, eu sei como é chato, eu sei das coisas. Então, quando você se coloca no lugar do próximo, as pessoas começam a te enxergar de uma forma diferente, como acolhedor. Porque você tem que acolher quem, porque é uma realidade da vida das pessoas. Você está entendendo? Uhum. Você tem que imaginar, né, que aquela pessoa que bateu o ponto 8 horas, ela está começando a trabalhar 8 horas. A pergunta que nunca um empresário ou a pessoa faz é o seguinte: que hora que essa pessoa saiu de casa para chegar aqui 8 horas? Quantos ônibus ela pegou para chegar aqui 8 horas? Aí você vai chegar, você vai cobrar um desempenho a mais da Por pessoa, conta do atraso? sendo que ela nem sabe que essa pessoa saiu 5 da manhã e já chegou cansada no serviço. Não, Uhum. você tem que ter sensibilidade. O que está acontecendo? Como foi? Olha, você está chegando muito atrasado, o que, que eu posso fazer? Tem funcionário meu que eu troquei de horário simplesmente para ajudar, porque eu estava vendo a dificuldade que ele estava tendo de pôr o filho na escola, chegar no horário na empresa. Falei, então entra 9 horas e sai às 6. Mas vai dar? Lógico que dá, eu faço isso por você. Você fica até às 6 aí e fecha a empresa. A pessoa está feliz da vida, porque eu tenho uma hora de manhã, Uhum. ela me falou isso aí. Saio 6 horas, o ônibus já é vazio, chego mais rápido em casa. Ou seja, eu mudei a vida da pessoa. Um detalhe. Um detalhe. E se eu fico martelo, tá chegando, eu perco o funcionário. Então, assim, é a visão de acolhedor, sabe? Assim, você tem que se pôr no lado da pessoa, né? Tem aqueles que chegam atrasados, porque é terrível. É. Mas você tem que saber diferenciar. A exceção é para aqueles que é exceção hoje no mercado. Uhum. E quem é exceção hoje no mercado tem cargo, ganha bem, Cara. tem regalias. Você faz a coisa certa, você vai ter regalias em horário, Uhum. você vai ter cargo, porque você é uma exceção no mercado. Cara, muito bom. E pessoas boas têm que ganhar bem. Você está Uhum. entendendo? Então a realidade hoje é isso. É a realidade da sua vida, né? É isso aí. Aí, ó, quem chegou? Oi, filhinha. Tudo bem? Ai, a mamãe disse que a gente vai no espetinho. Tá bom. Tá bom. Se o papai terminar de cortar aqui, tá bom? Tá bom. Aí o papai vai levar o Fê e daqui a pouquinho o papai vai, tá bom? Você mandou. Vai lá, filho. Legal. Tudo bem? Entrou bem no meio do nosso vídeo. Não, tá tudo bem. É, falando em família, você viu aí, né? Então, acabou de chegar. Chegou todo mundo junto. Pois é. Rafa, cara, muito Que- legal, velho. Muito legal mesmo. Cara, eu gostei demais, velho. Trocar ideia com você. Recebeu foi tranquilo, né? Não foi um bicho de 7 cabeças. Ah, mas é complicado. Né? Vou botar uma câmera, parece que botou um bicho na vida do cara. É meio estranho, difícil, hein? Eu acho estranho. Eu quero, eu quero fazer uma pergunta pra você. Pode continuar sentado aí, Rafa, porque senão eu não vai pegar ele, não. É, qual conselho que você deixa para aquele jovem Rafael lá atrás? Você olhando para aquele Rafael da minha idade, 27 anos, qual conselho que você dá para ele assim? Você olhando para aquele Rafael lá de trás mesmo, fala, Quando cara, começou, quando começou, aquele jovem com medo, não sei como foi a sua situação lá atrás. é simples, não desiste. Segue o jogo. Que é o que eu fiz. Eu nunca desisti. Então, assim, não teve nada lá atrás que eu pudesse assim, olhar e falar assim, eu teria mudado isso para me chegar em tal lugar. Não, exatamente. Tudo que eu fiz me trouxe até aqui. Com a família que eu tenho, com o trabalho que eu tenho, com o salário que eu tenho. Então, quando você fala que conselho que eu dou para o Rafa lá atrás, é persistir, não desistir. Porque nessa caminhada eu tive muitos momentos que eu pensei em desistir. Uhum. Então, se fosse para aconselhar lá atrás, não desiste, segue. Não amolece, não desiste, vai para frente, olha lá na frente que a coisa vai dar certo. Vai ter muito trabalho? Vai. Então, assim, olhando lá para trás, o que eu faria diferente? Nada, nada do que eu fiz, tudo que eu fiz, eu entendo que teve um propósito, me Uhum. trazer até aqui. Então, se eu fosse olhar para trás, dar um conselho lá atrás para você mudar, que conselho? Sendo que eu cheguei, que eu tô feliz. Entra lá aquele assunto. Tá feliz? Tô muito feliz. Tá conquistando? Tô conquistando tudo. Então, assim, se eu fosse lá atrás, eu ia, ó, só um conselho. Continua na pegada e não desiste. Vai dar certo. Sai do... Acabou. É isso. Nossa, obrigado, Rafa. Deus abençoe, tá? E, gente, Imagina. ó, você que tá vendo esse vídeo aqui, se inscreve. Vou deixar aqui. Ele é um cara que curte muito carros antigos, então ele posta mais no Instagram dele sobre isso. Um cara que não fala muito na rede social, mas eu acho que devia, Não porque eu acho, na minha opinião, tá? Fala ver você. Você é um cara que valoriza muito a família, você é um cara que raro dos raros, sabe? Já viu aquele carro Corvette? Aham. É raro de achar.
aquele carro ali. Você entende mais sobre eu? Tem alguns carros que é raro. Não, lógico, E hoje em dia o mundo tá, muitas pessoas não obrigado. falam de família. Eu acho Concordo. que Concordo. tem uma frase que fala o silêncio dos maus. Já ouviu falar sobre essa frase, né? Uhum. Então existe muito o que acontece, o erro dos bons é ficar em silêncio, Sim. enquanto os maus falam. Então eu acredito que você pode carregar uma mensagem para É, muitas pessoas. eu sou muito discreto, né? Assim, apesar de a minha rede de relacionamento é muito grande. Uhum. Eu tenho muitos funcionários, eu tenho muitos contatos, por isso que assim, as pessoas vêm até mim. Só que assim, a minha rede social, por exemplo, é muito particular minha. Apesar da a garagem do Rafa ser sobre carros antigos, são carros meus, não é para um negócio, não Pra é para chamar vender. atenção, não. Não, não, são carros da minha coleção, são coisas que eu criei para mim. Então existe uma plataforma, existe um Instagram onde assim, eu posto lá tudo que eu faço, mas nunca é para terceiros. Eu faço para mim. Ah, mas você vende? Lógico que eu vendo. Já exportei 6 carros para o São exterior, carro da para a hora. Europa. Só que são carros que é feito exclusivamente para mim, né? E se tiver uma oportunidade de negócio, eu também gosto de dinheiro, eu mando embora, Uhum. entendeu? Mas assim, quando se fala em rede social, eu não posto minha vida particular, eu não fico contando, eu sou muito restrito mesmo. Hoje, acredito, não é uma exceção, né? O Felipe que me pediu isso, mas eu acho que algumas coisas assim, você em silêncio você consegue progredir mais, Sim. né? É mais ou menos aquilo que o outro não vê, ninguém vai estragar, então vamos para frente. Então eu costumo proteger um pouco isso, não sou muito de ficar falando na internet, assim, mas assim, minha realidade de vida é essa, né? Não é nada, você me conhece há muito tempo. Sim, sim, conheço já É faz família, 3 anos. é trabalho, é viver bem, com qualidade, e a gente vai tocando a vida assim. Obrigado, Rafa. Tamo junto. Se inscreve no canal aí, Com gente. certeza. Curte, comenta e compartilha. Tamo junto. Obrigado, gente. Até mais.